armas, explosões, uma terra devastada e muita, mas muita ação no seu programa Eusébio Geek. Gente, vamos falar sobre Borderlands, tanto o filme quanto os jogos, tá? O filme vai estrear agora dia 9 de agosto, então aproveita, tem cara de ser um filme com muita ação, com muito humor, tá? É um filme que vem com uma pegada muito parecida com o jogo, certo? Aquele humor bem sarcástico, bem ácido, bem interessante e muita ação, tá? Nós vamos falar de Cate Blanchett no papel da Lilith, Kevin Hart no papel do Roland, o presidente da corporação Atlas dentro do jogo, interpretado por Edgar Ramírez, a nossa querida Taintina, interpretada por Ariana Greenblatt, inclusive com seu protetor, o nosso Psycho Krieg, interpretado por Florian Munteau, a incrível cientista Doutora Tennis, interpretada por Jamie Lee Curtis, e o nosso fantástico robô Claptrap, dublado por ninguém mais, ninguém menos que Jack Black. No filme, eles se juntam, certo? A Lilith acaba juntando essa tropa, essa equipe para poder buscar, procurar a filha desaparecida do Atlas, tá? Muita ação, o filme mostra muitas armas parecidas com o jogo, essa ambientação parece estar muito boa. Nós vemos muito elementos do jogo, inclusive os personagens, não só os personagens principais, como também alguns NPCs interessantes e alguns antagonistas. Não nego para vocês que estou muito curioso, muitíssimo curioso pela aparição de Handsome Jack, que apesar do que só aparece no Borderlands 2, mas não deixa de ficar aquele ar pairando, tá? O filme, muita ação, muito tiro, muitas armas diferentes, muito humor, eu acho que vai ser realmente bem pesado. Kevin Hart é um cara super conhecido por fazer bons filmes de humor e humor novos, inclusive, como por exemplo, as duas novas versões de Jumanji, Kevin Hart participou de todas elas, e vamos esperar realmente coisas muito boas. Eu acredito muito que vai ser um bom filme de ação, um bom filme realmente para a gente assistir, se deleitar com tranquilidade, muito bom. Vamos ver Pandora em toda a sua essência, que é um planeta completamente devastado, mas que tem toda uma fauna e uma flora muito diferenciadas, além de moradores no mínimo atípicos. Como eu disse antes, muitos elementos do jogo, como Mad Mox vai aparecer, Marcos vai aparecer, General Mox, só que tá um pouquinho diferente do jogo, eles parecem que mudaram o gênero, mas vamos esperar para ver o que é que acontece, tá bom? Grande filme, não deixem de assistir, vale a pena, tá? Vai lá, porque é diversão tranquila e garantida para você. Gente, Borderlands, antes de ser esse filme que está sendo lançado agora, é um grande sucesso da Gearbox e da 2K. É um looter shoot em FPS, tá? Ou quer dizer, você vai ver muitos itens diferentes dentro do jogo. Inclusive, eles têm uma mecânica muito boa que eles fizeram desde o primeiro, que são as grandes corporações. Tá? Aí nós vamos falar de Hyperion, de Atlas, de Torg. Mais na frente nós falamos sobre Bandit também. E o que é que eles fazem? A Vladoff também, gosto muito, inclusive das Vladoff, porque por ter um pente bem grande. E a Melee One. Aí nós vamos ver que eles tiveram uma ideia muito boa. Foi para que esse loot ele seja muito variado, mas sem perder sua essência. Como assim? As armas são feitas com várias partes. E o que é que eles fazem? Cada parte se encaixa em um fabricante diferente ou em um modelo diferente. É diferente dos jogos antigos que nós tínhamos um looter, nós tínhamos uma arma específica, nós tínhamos um item específico e esse item simplesmente variava suas especificações. Mas não é isso, é muito legal que essa variação na verdade aparece na arma, você não tem um item igual ao outro, tem muito parecidos, mas sempre tem uma diferenciaçãozinha, nem que seja na cadência de tiro, no tamanho do pente, no dano em si, ou até mesmo no elemento que ela pode carregar. Muito bom, tá? Eu jogo Borderlands desde o primeiro, joguei todas as versões dele, tá? São
4 versões em FPS e 2 versões de point and click, que são Tales of Histórias de Borderlands e as novas histórias de Borderlands. Mas vamos lá, vamos falar de um por um agora com calma. Borderlands 1 nos introduz a Pandora. Pandora, como eu falei há pouco sobre o filme, é um planeta devastado e nesse planeta existem muitos segredos ainda a se ver. Nós podemos escolher entre 4 personagens. Aí vem a nossa Siren, que é a Lilith, vem o nosso Hunter, que é o Mordecai, vem o nosso Berserker, que é o Brick, e vem o nosso Soldier, que é o Roland, que do fundo do meu coração, para mim, é o melhor personagem, tá? Mas é muito bom, todos eles são muito bons, valem muito a pena e são muito diferenciados, tanto em builds diferentes, tá? Quanto em maneiras de jogar diferentes. Não só a build diretamente, mas cada um tem a sua personalidade, tem o seu ponto de vista diferente, também é muito bom. Tá? Borderlands 1 teve 4 DLCs. Começa com a Ilha Zumbi do Dr. Ned, que realmente te transporta para uma ilha cheia de zumbis, aí lobisomens, aí tem Frankensteins, é bem diferenciado. O segundo, que é a Arena da Rebelião da Mox, tá? Que na verdade é só um survivalzinho em várias etapas, ele é muito simples, não foi a melhor DLC do Borderlands com toda certeza, tá? Mas não deixa de ser interessante também. Aí vem a terceira DLC, que é o Arsenal Secreto do General Knox, que é muito boa, tá? Uma DLC muito legal. Tem várias armas diferentes, tem inclusive o Arsenal do Knox, o próprio Knox está lá, muito interessante. E vem a quarta DLC, a Nova Revolução Robótica do Claptrap. E nesse é interessante que até nós chegarmos no último chefão, nós passamos por todos os chefões das outras DLCs e do jogo original, certo? Que é a Command & Steel e também o Destroyer. Tá? Muito bom, vale muito a pena. Borderlands 1 foi um grande jogo, foi escolhido o melhor jogo do ano, próximo do seu lançamento. E aí nós chegamos em Borderlands 2, pra mim, o meu querido, melhor jogo de Borderlands até hoje, tá? Nós já começamos Borderlands 2 já muito diferente do primeiro. O primeiro é uma coisa muito simples, estou chegando, são os caça-arcas chegando para poder ir atrás do Vault. No segundo, ele já começa com a ação mais forte, ele já começa com sabotagem. Handsome Jack é um antagonista fantástico. O dublador dele muito bom, tá? A gente vai falar sobre ele um pouquinho mais na frente, mas fantástico, tá certo? É um dos melhores antagonistas que eu já vi em um jogo. Na verdade, não só em um jogo, porque as histórias são muito boas, muito boas mesmo. E conta com mais outras 4 novas DLCs, certo? Que a gente começa com o Butinho da Capitã Scarlet, DLC muito boa, tem um personagem, tem um NPC fantástico já no começo do jogo, que no desenvolver do jogo ele fica ainda mais interessante, que é o Shade. Vou falar sobre ele daqui a um pedaço, tá? Segura aí que nós vamos ter um super top 10 hoje. A campanha da Carnificina do Sr. Torg também tem um último chefão muito a cara do Sr. Torg, que é outro grande personagem também, que ele é bem brutal, bem forte, bem interessante. O grande jogo de caça do Sr. Hammerlock também é uma DLC muito interessante, bota muitos novos, não necessariamente vilões, mas pelo menos uma fauna também muito nova, muito interessante, tá? E o quarto, que é exatamente a invasão à Fortaleza do Dragão da Tiny Tina, que é uma DLC muito boa, fantástica. Ela joga um FPS, certo? Um looter FPS dentro de um jogo de RPG que você fica assim extasiado, como é muito bom, como é muito bem construído. É um jogo que, inclusive, você tem todas essas DLCs, inclusive o jogo principal tem o You Will Die, que é uma missão para matar um outro boss, e é um boss sempre mais difícil do que o boss final da própria DLC do próprio jogo, tá? É muito bom, muito legal. Recomendo demais. Borderlands 2 para mim mora no fundo do meu coração. Se não é o primeiro, é o segundo FPS realmente da minha vida até hoje. É um grande jogo. Chegamos no terceiro jogo de Borderlands, que é Borderlands Prequel. Vamos lá. Borderlands Prequel, ele tem uma história muito boa, a história dele é muito boa, que são os 4 vilões que aparecem no Borderlands 2. Eles contam um pouquinho da história deles. Mas
Apesar de grandes aparições como Mr. Toque, como Tiny Tina e todos os bons NPCs, os personagens jogáveis ficaram a desejar, tá? O jogo em si, apesar de já acontecer numa das luas de Pandora, isso dá uma diferenciada, porque aí mexe com gravidade, mexe inclusive com um equipamento que é o seu repositório de oxigênio para você poder continuar jogando. Não foi um grande jogo, na verdade, para mim é o jogo mais fraco da série toda, é o jogo mais fraco do Borderlands em si, mas a história é muito boa. Não vou te negar que a história vale a pena para quem jogou o 2, certo? Porque você vê Athena, você vê inclusive Claptrap é jogável nesse jogo, muito interessante, que quase se salva, é um jogo que quase se salva pela sua DLC, que é a Viagem Claptéstica e Invasão ao Holodomo. Gente, vocês literalmente entram na mente do Claptrap. É muito, muito legal. É muito diferente, que inclusive você vê armas com glitches, né, que são erros, que são bugs, que eles ficam mudando o bug, que aí aumenta a cadência, aumenta o dano e por aí vai. Muito bom quando você se depara com todas as facetas do Claptrap dentro da mente dele. É muito legal, realmente. A história do prequel é muito boa, muito, muito boa mesmo, tá? A DLC coroou essa história, mas o jogo sim não é tão bom, não nego para vocês. Eu, particularmente, não fiquei nem um pouco feliz com ele. E chegamos nas histórias de Borderlands. Certo? História de Borderlands é um jogo que ele é feito para contar realmente a história. Ele é quase um point and click, certo? São só algumas ações. É um jogo para dar uma continuação na história, para explicar um pouco mais da história em si do próprio Borderlands. É interessante, ele preenche lacunas, te coloca, mostra histórias de NPCs também, como também a história dos nossos protagonistas, mas é um jogo para história, é um jogo para se entender um pouco mais, para se aprofundar mais em Pandora, para se aprofundar mais naquele rico universo. E chegamos em Borderlands 3, tá? Um jogo, um FPS muito bom. Gostei do início da história, não vou negar para vocês, a história dos gêmeos é muito boa, é muito interessante, mas faltou um apelo deles. Não existe vilão melhor do que Ransom Jack até hoje, ele é fantástico, mas gostei da introdução das armas Bandit, são armas diferenciadas, inclusive a cadência de tiro delas difere à medida que ela vai esquentando, é muito interessante, é muito diferente isso aí, eu gostei dessa mecânica diferenciada, mas o jogo ficou um pouco aquém dos jogos anteriores, tá? Não é como um prequel, que realmente é um jogo mais fraco, tá? É um jogo sem grandes inovações, e o 3 também segue essa linha de não ter tanta inovação, mas é um bom jogo sim. Temos DLCs interessantes, incluindo Assalto ao Cassino de Ransom Jack, Armas, Amor e Tentáculos, que é o casamento do Sir Hemlock com Hemwright Jacobs, que é muito interessante, tem uma pegada sombria e também tem uma pegada bem legal, bem sentimental, realmente eu gostei, ficou legal, eles colocaram uma coisa sombria e sentimental ao mesmo tempo, muito boa, que conta um pouquinho da história também dos Jacobs, que é uma das grandes empresas presentes em Borderlands. A Recompensa de Sangue do Psycho Creek e o fantástico Flutter Click. É outra DLC, a DLC que fecha Borderlands 3, tá? Que foi o último jogo lançado, certo? Mas muito bom. O último não, desculpa. O penúltimo jogo lançado. Muito bom, é um jogo bom, vale a pena, tá hoje fácil em todas as plataformas. O co-op dele é muito bom, muito legal você jogar com os seus 4 amigos que corram atrás do loot, que é sempre legal a brincadeira do correr pelo loot. Muito bom, recomendo demais. Novas Histórias de Borderlands já é uma finalização das histórias que vieram, certo? Que eles tem alguns encaixes muito bons. E exatamente como Histórias de Borderlands, é um jogo para contar histórias, tá? Então ele cobre certas lacunas que ficaram da história do Borderlands 3, inclusive também um pouquinho do 2, tá? Para te mostrar o quão profundo são as histórias do jogo. O jogo é muito bom, a história, o lore do jogo é muito legal, encaixa muito bem pensado, muito bem executado dentro do jogo. Vale muito, muito a pena. E finalizamos com um spin-off, que não é Borderlands, mas é Tiny Tina in Wonderlands, que é um FPS
diretamente feito pela Tiny Tina, que é um dos grandes NPCs do jogo. Eu acredito muito que esse jogo aconteceu depois do grande sucesso da DLC, né, que é da invasão à Fortaleza do Dragão, da Tiny Tina, que foi fantástico, mas segue as mesmas premissas e é um jogo bom. Ainda um jogo meio caro, mas é um jogo muito bom. E o top 10 dessa semana é diferenciado. Top 10 de NPCs icônicos de Borderlands. Segura! Número 1, Soldado do Ice Cream Day. Gente, é surreal. Quando a gente diz que o jogo é bem feito, que ele é bem encaixado, para mim é uma das grandes obras-primas da 2K junto com a Gearbox. É porque todos os personagens, incluindo os NPCs, eles são muito bem aproveitados, são muito bem feitos. O Soldado do Ice Cream Day, nós tomamos conhecimento dele em uma das missões da DLC 3 do Borderlands 1, que é quando você vai atrás de um outro veículo. E o log que ele passa é muito legal. Dê uma ouvida, olha. Vou até passar aqui para vocês esse log. Se liga aí como é legal. Ice Cream Day! Oh snap! It's Ice Cream Day! Rocky Road! A la mode! Oh, I'm in the mode for Ice Cream Day! E nós temos que pegar esse áudio para poder continuar esse log, para poder continuar a missão de conseguir mais um veículo, que esse veículo é muito importante para finalizar essa DLC. Número 2, Handsome Jack. Não podia deixar de falar desse cara, o melhor antagonista para jogos FPS até hoje que eu vi. Por que é que eu digo que ele é o melhor? Gente, ele é sarcástico, ele é sem escrúpulos, ele inclusive, pequeno spoiler para vocês entenderem quando vocês jogarem, e quem jogou sabe o que eu estou falando, ele inclusive coloca a filha dele, usa a filha dele para ir atrás dos seus benefícios, ir atrás das metas dele. Muito pesado, muito forte, um cara muito bom, ganhou como melhor dublagem para personagens de videogames do ano de 2012, e nós temos que dar crédito a Daemon Clark, que foi o dublador dele, esse ator canadense aqui, que o cara se garantiu demais mesmo, tá? Muito, muito bom. Tem que jogar isso aí, tem que ver como é legal. Ele tem inclusive, aí deixa eu soltar um spoilerzão bem legal. Ele tem uma missão, ele propõe uma missão para você no Borderlands 2, para você se jogar de um penhasco. E o fantástico da missão é que você escolhe pular ou não pular. Se você pula, aparece uma gravação dele rindo e dizendo que esses caras fazem qualquer coisa por dinheiro. É muito, muito bom, muito legal, vale muito a pena. 3. Maurice. Maurice é esse dinossauro, tá? Ele foi resgatado, ele é do Borderlands 3, ele foi resgatado e ele te dá missões contra o cartel que o sequestrou. Ele foi sequestrado para servir de animal de estimação e para servir de experiências também. Tá? O legal do Maurice é porque, por ele ser esse dinossauro diferenciado, por ele ser um dinossauro, nós não esperamos muito, mas como ele usa um dispositivo para comunicação com humanos, ele fala inclusive muitos conhecimentos filosóficos que realmente te prendem e mostram quão profundo pode ser a mente de um ser que nós não entendemos. Ficou muito legal, a ideia ficou muito boa. Número 4, Scooter. O Scooter participou do Borderlands 1, do Borderlands 2 e do prequel. Scooter é filho de Mad Max, tá? E ele quem começa a nos apresentar os veículos de Borderlands, ele quem faz, ele quem deixa tudo arrumado, e ele é muito legal porque ele é muito pra frente, ele é um mecânico diferenciado, ele parece bem aquele caipira norte-americano, aquele redneck que faz de tudo um pouco e faz aquelas gambiarras. Me lembra o meu amigo Wilton. Beijo pra você, meu amigo Wilton, ó. Lembrei das suas gambiarras, tá? Número 5, Tiny Tina. Gente, não tem como não falar desse NPC que aparece em Borderlands 2. Adora uma explosão, mas no fim das contas também é uma pessoa muito inteligente, é uma menina, uma garota super jovem, mas super inteligente, principalmente fazer as coisas explodirem, tá certo? A DLC dela, como eu falei, é muito, muito boa. Eles conseguiram realmente pegar a essência do RPG que a gente jogava de mesa
e encaixar em um jogo FPS. Além de todo o humor, de toda a complicação que ela faz, porque ela parece meio afetada, meio complicada, mas é muito, muito boa. Ela é tão boa que teve um jogo próprio dela, que é exatamente o Tiny Tina's Wonderlands, tá? Vale a pena também, outro FPS interessante, todo baseado nessa DLC, tá? Que é a invasão à Fortaleza do Dragão. Muito bom, Tiny Tina merece nosso respeito sim. Número 6, Mr. Tog. Explosions! Essa é a ideia de Mr. Tog. Ele é o dono de uma das grandes corporações também de Borderlands, que é a Corporação Torg, que as armas deles elas não são elementais, são todas armas explosivas, tá certo? Elas usam a explosão como principal arma dela. E é muito interessante, Mr. Tog é muito pra frente, é aquele roqueiro grandão, parrudão, bem diferenciado, usa bandana, tá sempre sem camisa, óculos escuros, gente, muito bom. Mr. Tog tem frases icônicas, tá certo? E a principal dele é Explosion! Número 7, Marcus Kincaid. Marcos é o nosso principal vendedor de armas dentro dos jogos, ok? Inclusive com vendas automáticas de armas, tem uma máquina de venda automática lá que tem as armas e tem muita coisa interessante. O legal de Marcos que ele já tem uma certa conexão com a Mox, tá? Dessa conexão você vê, eles fazem parte do protagonismo do jogo também, porque os Crimson Riders, que você vai ver quando você começar a jogar e entender direitinho, eles realmente querem o melhor para Pandora. E eles fazem parte dessa diretoria, fazem parte das pessoas que fundaram os Crystal Riders. E Marcos, principal frase dele é no refunds, ou quer dizer, sem devoluções. É muito bom, Marcos é fantástico. Número 8, Shade. Shade é um NPC que só aparece na DLC da Capitã Scarlet do Borderlands 2. Shade é uma pessoa que vive só em uma cidade completamente solitária que antes estava tomada por piratas, que nós chegamos já no início da DLC e salvamos essa cidade, certo? Limpando dos piratas. Só que só existia ele como morador. E para ele não enlouquecer, ou ele enlouqueceu por causa disso, ainda é um pouco complicado, ele bota vários manequins como se representassem outros cidadãos. Mas o fantástico é que a voz de cada um deles, ele bota um gravador em cada um, a voz de cada um deles é a própria voz dele. É muito legal, gente. A conexão que ele faz das histórias entre um e outro é fantástica, vale muito a pena. Shade é um dos meus personagens favoritos em Borderlands. 9. Mad Mox. Não podia deixar de falar dela, né? Pelo amor de Deus. Mad Mox. Ela é a dona do bar, no fim das contas. Segura essa super informação, é mãe do Scooter, entenda, faz parte. Ela tem uma DLC própria, que é o Underdome Riot, que é exatamente uma DLC praticamente para sobrevivência. Ela não é tão boa, a DLC é a DLC mais fraca de todo o Borderlands, sem dúvida alguma. Mas é muito interessante porque você vê uma personagem bem sexualizada, bem pra frente, certo? Mas sem papas na língua, e a mulher é bruta mesmo quando quer, viu? E não podia deixar de falar de CL4TP vulgo Claptrap. Claptrap aparece em Borderlands 1, Borderlands 2 e Borderlands 3 como NPC. Tá? É incrível, ele foi tão bem aceito, foi um NPC tão bem aceito, foi um personagem tão bem aceito, que existem inúmeros produtos falando do Claptrap. Inúmeros. Inclusive o Borderlands 2, o lançamento dele, tem uma caixa Box Deluxe que é linda, vem com um Claptrap automatizado, bem robótico, muito, muito legal, muito bom. Claptrap se tornou o personagem jogável em Borderlands Prequel, certo? É um personagem muito diferente para se jogar, porque ele é principalmente para o co-op, porque além dele se ajudar, ele ajuda os companheiros ao redor. É um personagem muito, muito bom, vale muito a pena. E vai ser dublado por Jack Black. Espero demais ver isso aí. Principalmente ver o maior inimigo de Claptrap, que são as escadas. Opa, gente, chegou até aqui no vídeo. Ó, aproveita, dá uma paradinha aí, ó. Curta, comenta e compartilha esse vídeo, tá? Porque tem muito conteúdo legal aqui para vocês. Nos comentários, bota o que você achou desse vídeo, que é um vídeo feito com todo carinho e coração.
todo o amor que a gente faz para vocês, tá certo? E também diz aí quais são outros assuntos que vocês queiram ver. Estamos trazendo grandes novidades, tá? Nós já tivemos programas especiais agora no mês de julho e vamos trazer coisas mais incríveis ainda, tá bom? Mas curte aí, comente e se inscreva, tá? Ajuda o canal! Gente, esse foi o nosso programa falando sobre Borderlands, agora pertinho do lançamento do filme, tá? Espero muito que esse filme valha a pena, que ele faça jus ao universo de Borderlands. Aí deixar para vocês uma coisa muito importante. A Gearbox já está falando do lançamento do próximo Borderlands e diz que agora, nesses próximos meses, nós teremos ótimas notícias. Eu estou muito, muito, muito receoso, mas também muito animado com o que virá. Porque nós tivemos Borderlands 1, que foi um bom jogo. Borderlands 2, que foi um ótimo jogo. O prequel, que foi um jogo bem mais fraco. E o Borderlands 3, que foi um jogo mediano ali, mediano baixo, porque ele realmente não conseguiu puxar a essência do Borderlands. Apesar de ótimos personagens de Borderlands 3, tá? Borderlands 3 tem ótimos personagens jogáveis, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que eles não aproveitaram direito a história, não foi boa o suficiente, e Borderlands tem um histórico de ótimas histórias. Gente, obrigado demais, tá? Esse foi nosso programa é Eusébio Geek. Muito, muito obrigado a todos vocês que assistem, esse programa é para vocês, tá certo? Valeu!